Olá pessoal, esse vídeo está sendo gravado a pedido do site Mega Jurídico. Então se vocês não seguem esse site, entrem lá porque tem muito conteúdo bacana. Além disso, eu estou fazendo sobre um tema, vou falar sobre a questão envolvendo a prisão do senador Delcídio do Amaral. Esse tema eu falei com o pessoal que me segue no Periscope ontem à noite, ontem na verdade de madrugada, quase hoje. Então se você quiser, eu estou fazendo dicas diárias no Periscope. Meu Periscope é @marlon_ricardo_. Vai estar escrito em algum lugar, provavelmente na descrição ou no tópico do vídeo. Se você quiser, você me segue lá, porque eu estou fazendo pelo menos uma transmissão por dia, e agora perto da OAB eu estou fazendo duas, uma de tarde e uma à noite. Eu conversei com eles ontem sobre essa questão da prisão do senador Delcídio do Amaral, que por acaso é aqui de Mato Grosso do Sul, e eu vou destacar com vocês alguns pontos importantes em relação a isso. Primeira coisa, eu tive acesso à decisão ontem, eu li a decisão integralmente do STF, e o STF determinou que ele teria que ser preso, por quê? Na colaboração premiada do cara lá, do diretor da Petrobras, eu esqueci o nome dele, esse diretor afirmou que o senador teria participação nos crimes, naqueles crimes investigados pela Operação Lava Jato. Além disso, o STF ele disse que dentre esses crimes nós teríamos o crime de pertencer a uma organização criminosa, nos termos da Lei 12.850 de 2013. Então, dentro desse crime, o STF decidiu, olha, também dentro dos crimes que ele está sendo acusado, tem o crime de pertencer a uma organização criminosa. Portanto, o crime de pertencer a uma organização criminosa é um crime permanente. Todo mundo sabe o que é um crime permanente. É aquele crime cuja a consumação ela se propaga no tempo. Portanto, em relação ao crime permanente, enquanto perdurar essa permanência, esse crime está se consumando diariamente, a cada minuto, a cada segundo. E, ou seja, se ele está se consumando ali, ele está sempre em situação de flagrante delito. Então o STF ele tomou um cuidado. Ele chamou essa prisão de prisão cautelar, mas não especificou qual tipo de prisão cautelar seria, e disse que também seria uma prisão em estado de flagrante delito. Quais são os problemas em relação a isso, pessoal? Eu peço a gentileza de que não me xinguem, porque a minha opinião ela é contrária à opinião da população em geral, mas a minha opinião é técnica. Primeiro, prisão em flagrante não precisa de decisão do STF. É lógico. Por quê? Porque se está em flagrante, qualquer do povo pode fazer a prisão, com menos a polícia. Então, se chega lá, ele está em prisão, ele está em situação de flagrância, você pode prender ele sem pedir autorização para ninguém. Essa é a regra. Ou seja, se pediu autorização para o STF, já tem alguma coisa errada. E segundo e mais importante, apesar do STF, o Ministério Público ele pediu a prisão temporária ou prisão preventiva. Só que o STF resolveu conceder uma prisão cautelar, sem nominá-la. Apesar disso, nós temos uma regra constitucional. Vocês estão vendo, o STF agora é de da Constituição, mas acabou, ao meu ver, descumprindo uma regra constitucional. No artigo 53 da Constituição, ele vai dizer que os parlamentares, eles não podem ser presos, salvo em flagrante delito por crime inafiançável. E nesse caso, esses autos eles têm que ser enviados ao Congresso, ao Parlamento, em 24 horas, para que esse Parlamento decida se vai haver revogação dessa prisão ou não. É o Parlamento que vai decidir, a palavra final será do Parlamento. Mas vocês perceberam o começo do artigo? Ele vai dizer que esse senador, no caso do meu exemplo, ele não pode ser preso, a não ser que seja em flagrante delito por crime inafiançável. Qual que é o problema? O crime de organizações criminosas não é crime inafiançável. Tem uma discussãozinha aí. Por quê? Lá no artigo 312, ele fala dos requisitos relacionados à prisão preventiva. E, ao entendimento do STF, o senador ele estaria incluído nesses requisitos, portanto, ele teria, dentro daqueles requisitos, a possibilidade de aplicar uma prisão preventiva. E lá no artigo que fala a respeito da fiança, ele diz que não pode fiança nos crimes de racismo, blá blá blá, aqueles crimes que vocês sabem. E no final ele fala, não cabe fiança quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, do 312. Então, se você for pegar por essa interpretação, o crime seria inafiançável. Só que, ao meu ver, você não pode pegar por essa interpretação. Por quê?
Porque, apesar de lá estar escrito no requisitos do artigo 312, falta um requisito principal para esse senador, que é a possibilidade de nele ser aplicada uma prisão preventiva. Se o artigo 53 da Constituição fala que não cabe prisão a não ser em flagrante por crime inafiançável, ele está dizendo que não cabe prisão preventiva, que não cabe prisão temporária. Portanto, se não cabe preventiva, dane-se que estejam escritos no artigo os requisitos lá de ordem pública, ordem econômica. Não importa. Ele já na base do artigo ele já não pode, porque ele não pode ter prisão preventiva decretada contra ele. Então, ao meu ver, a decisão do STF ela foi equivocada, porque ela contraria uma norma constitucional. Ele não poderia ter sido preso, pois o crime que ele cometeu, ou está sendo acusado de ter cometido, é um crime afiançável. E o senador da República não pode ser preso por crime afiançável em hipótese alguma. Se o crime é afiançável, ele não pode ser preso segundo a Constituição Federal. Então, caso não gostem dessa regra, tem que mudar a Constituição. Ela se torna um salvo-conduto para a prática de crimes? Relativamente se torna, porque esse cara ele só vai poder ser preso, na realidade, com uma sentença condenatória com trânsito em julgado. Lá na frente, daqui a 5, 6, 7, 8, 10, 2, vai saber quanto tempo vai demorar um processo contra um senador, contra um parlamentar. Então, pela regra da Constituição, esse cara só pode ser preso por crime afiançável com sentença transitada em julgado. No caso de prisão preventiva, prisão provisória, ou o termo genérico prisão cautelar, ele não pode ser preso, porque o crime não é inafiançável. Pessoal, essa é a minha opinião. Se você quiser mais opiniões ou mais aulas a respeito disso aqui, dicas rápidas, assim, desse jeito, sem edição, eu estou fazendo diariamente no Periscope e vou continuar fazendo. Periscope é @marlon_ricardo_. Muito obrigado por ter assistido. Se você puder, curte esse vídeo aqui no YouTube, compartilha com seus amigos, compartilha com aqueles seus amigos que estão estudando, aqui quem está colocando no Facebook. Se quiser colocar algum comentário aqui embaixo, esse vídeo vai ser postado na página do Mega Jurídico. Então eu vou acompanhar os comentários que vão estar aqui embaixo e dentro das minhas possibilidades eu posso responder e discutir com vocês também. A vantagem lá do Periscope é isso, você discute na hora, aparece um recadinho ali, você já consegue conversar na hora. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.